A paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pelo Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Quem vos fala é o pastor Cleverson e nesta oportunidade estaremos estudando a lição número 7 da revista cujo tema é Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Ou seja, nesse trimestre estamos estudando sobre o livro de Jó, esse poderoso e famoso livro, conhecido até por pessoas não evangélicas, não cristãs, e que nos traz lições maravilhosas, embora seja uma história antiquíssima, mas ali os debates, os temas ali debatidos são extremamente atuais, principalmente no momento que vivemos, pois trata ali do sofrimento humano, suas causas, consequências e a reação do ser humano diante do sofrimento, seja quem está sofrendo, seja quem está contemplando o sofrimento. Por isso, hoje, na lição 7, como falamos, o título será A Teologia de Bildade. Bildade é um dos amigos de Jó, que significa o seguinte: se há sofrimento, há pecado oculto. A lição diz então, se há sofrimento, há algum pecado oculto? Porque é essa que a teologia de Bildade acaba apontando, né? O texto áureo está em Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8, aqui é interessante até uma pequena correção. Eu acho que houve um erro de edição aqui, e o texto áureo, na realidade, se você está com a revista em mãos, deve ter percebido isso, embora ele aponte o capítulo 4, versículos 7 e 8, na realidade é Jó, capítulo 8, versículo 4, tá? Então diz assim, Jó, capítulo 8, versículo 4, como texto áureo: se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Isso é uma frase muito forte de um dos discursos de Bildade para com Jó ali, acusando Jó de ter ali feito alguma transgressão e até os filhos dele terem pecado para receberem tamanha desgraça, tamanho sofrimento. A verdade prática dessa lição nos diz o seguinte: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então aí você já tem o cerne, já tem aí a parte conclusiva da lição que nós vamos debater, que nem sempre o sofrimento é oriundo de pecado oculto. Sabemos que todo sofrimento é causa do pecado. Pode ser o pecado de Adão, o pecado original, que é a queda do homem, que nos trouxe, nos transportou para o mundo aí de dor e sofrimento, que o homem não foi criado para isso, segundo a Bíblia. O homem foi criado para desfrutar da presença de Deus, servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo e ser o seu cooperador na criação. Como houve a rebeldia, o homem foi expulso desse paraíso, a terra se tornou inóspita para o homem, o próprio homem também dominado aí pelo medo e pelo pecado, acaba sofrendo as angústias desse mundo e também produzindo sofrimento. Então é algo muito complexo. Então não significa que seja pecado. Embora o pecado, sim, possa trazer dor, morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos que ter muita atenção sobre o contexto, sobre a história de cada um, para que não sejamos como Bildade, apontando aí ou fazendo apontamentos que não condiziam com a realidade de Jó. O texto bíblico está em Jó, no capítulo 8, versículo 1 a 4, depois no capítulo 18, no versículo também 1 a 4, e por fim, no capítulo 25, versículo 1 a 6. Bom, queridos, alguns pontos que são importantíssimos no estudo do livro de Jó, seja em qualquer um dos discursos que estamos envolvidos, né? Você já deve ter ouvido falar isso nas lições anteriores, mas é sempre bom repetir, frisar, para a gente ter um contexto teológico, um contexto prático daquilo que nós estamos discutindo neste momento. São situações, são apontamentos que vai nos auxiliar no entendimento da lição, o que está acontecendo aqui. Bom, essa história é antiquíssima. Os historiadores e estudiosos do Antigo Testamento apontam que ela provavelmente ocorreu antes mesmo da era patriarcal de Israel, antes mesmo do chamado de Abraão. Então não estamos num período bem antigo. Ela mostra uma história que é deste modo antes de Abraão, antes de Isaac e Jacó, antes de Moisés, antes da formação do povo de Israel,
antes do Pacto do Sinai e antes da lei, né? E também é uma história que ocorreu fora do território hebreu, provavelmente na região da Arábia. Então não é na região ali da Palestina, essa história não acontece na região de Canaã, né? Isto mostra que mesmo antes do chamado de Abraão, mesmo antes de Deus ter chamado Abraão e feito um pacto que abençoaria todas as famílias da terra, porque da descendência de Abraão veria o Messias, antes de iniciar esse plano de Deus de resgate da humanidade, né, através do patriarca Abraão, nós vemos que já existia pessoas, ou havia pessoas, que criam no Deus vivo, que criam no Deus verdadeiro. Embora fosse um ambiente, né, durante esse chamado de Abraão, ou antecedendo o chamado de Abraão, era um ambiente que o homem, a humanidade como né, a sua grande parte havia se afastado de Deus, se entregue à idolatria, ao paganismo, mas havia pessoas, que é a história que nós estamos vendo aqui, toda essa discussão ocorre entre pessoas que criam no Deus verdadeiro, que criam no Deus poderoso, né, mostrando que a fé e o conhecimento do Deus verdadeiro não estava restrito a apenas a Abraão e a sua descendência ao povo de Israel. Assim como vemos em Gênesis a passagem sobre Melquisedeque, né, que era um sacerdote de Salém, que Moisés desfrutou, que Abraão desfrutou ali da comunhão com ele, repartindo e entregando os dízimos a ele, né, e depois isso em Hebreus é relatado uma ligação entre a vida de Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus Cristo, mas nos mostra claramente que havia sim pessoas, mesmo fora da linhagem de Abraão, mesmo antes do chamado de Abraão, que criam no Deus vivo e que inclusive tinham uma teologia já desenvolvida. Veja bem, os pontos básicos da nossa fé, embora ocorram vários erros teológicos nos discursos que estamos vendo, mas entendendo que a revelação foi progressiva, entendendo que estamos muito à frente, milênios à frente da história, com muitas experiências, temos a Bíblia completa, temos Jesus Cristo, temos o Evangelho, temos ali o apóstolo Paulo que nos traz revelações da palavra de Deus, mas mesmo aqui já havia uma teologia desenvolvida, em que os atributos básicos de Deus já eram aqui cridos e já eram mencionados, já eram ensinados e já eram tidos como uma doutrina, como a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a soberania divina e, mais importante, o caráter divino. Em toda discussão teológica do livro de Jó, é bem claro que eles tentam defender, até de uma forma meio equivocada, mas defender o caráter de Deus, mostrando que sim, olha, alguma coisa aconteceu, mas isso não pode ser atribuído ao caráter de Deus, porque este Deus que nós conhecemos, esse Deus que está sendo aqui, nós estamos discutindo sobre ele, sobre a sua situação, no caso ali dos amigos de Jó, entre eles, a discussão toda é um Deus de caráter justo e santo, né? A forma de Jó, mesmo no seu desabafo, é uma forma respeitosa de tratar Deus, e os seus amigos também. Então, era uma teologia já desenvolvida, um Deus que valorizava a justiça, um Deus que valorizava um padrão moral, comportamental, que não compactuava com o pecado. Então percebam que já era um conhecimento teológico muito distinto do paganismo, dos deuses idólatras, que eram expressões da própria natureza humana, violentos, usurpadores, deuses sem qualquer padrão moral. Não, o Deus verdadeiro que ele já conhecia, ele já tinha esse desenvolvimento teológico, lá milênios atrás, mesmo antes de Abraão. Nós podemos aí citar aproximadamente 4.000 anos. Isso é muito interessante de se notar e mostra que Deus se revela ao ser humano através da natureza, através também da sua palavra, e que aqui ele já tinha um conhecimento divino mesmo antes da Bíblia ser escrita e mesmo antes da chamada de Abraão para o cumprimento do propósito divino através do povo de Israel, né? Outra coisa importante, nós estamos aqui num debate entre gigantes. Jó era considerado um sábio, Jó ele era próspero, tinha muito respeito no ambiente, na sociedade que ele vivia, e estes homens não ficam menos do que isso. Jó exercia um sacerdócio
na sua família, e isso é uma das provas de que esse livro, a história aconteceu. O livro pode ser escrito posteriormente, existem algumas discussões se foi Moisés, Salomão, uma discussões se mais antigo ou um pouco mais recente, 600 anos antes de Cristo, né? Nós somos da posição que provavelmente foi na época de Moisés, ou o próprio Moisés que pode ter ali compilado essa história, apesar de ter passado por algumas redações posteriores, né? Mas o que temos aqui desse homem, ele exerce o sacerdócio, e esse sacerdócio aponta que essa história é antiga, porque depois que veio a lei, somente o sacerdote mesmo, os levitas ou os descendentes de Arão poderiam oferecer sacrifícios, mas ele exerce isso aí, ele é um homem considerado na sua sociedade, um homem respeitado em toda a região que ele vivia, e seus amigos também. Nós podemos entender que ali era um conselho de anciãos, em que Jó participava, e que Jó talvez fosse um dos líderes, juntamente com seus amigos, e eles ali muitas vezes são amigos, então desfrutavam da comunhão, havia discussões, havia as conversas sobre essa fé, sobre essa crença, sobre essa vivência debaixo da fé no Deus verdadeiro. Eram homens de cultura, eram homens hábeis na palavra, eram homens vividos no seu tempo, embora cometeram, claro, equívocos que nós sabemos aqui, já falei, nós estamos há milênios de experiências, de revelações, de história que nos ajuda a entender. Então é muito fácil criticarmos esses homens, né, hoje da posição que nós temos, mas entender que na época já era um grande avanço em relação à sociedade que eles viviam, né? Então, e veja bem, esses homens eles entram num debate que não é simples, é um debate complicadíssimo, né? É um debate cheio de nuances, porque trata da condição humana, trata do pensamento divino. Então, aqui nós devemos ter muita prudência antes de condenar ou antes de exercer qualquer juízo, embora nos traga lições sobre os verdadeiros equívocos cometidos por esse homem. Mas trazendo para a nossa época, se nós pensarmos bem, mesmo no meio evangélico, os mesmos equívocos que esses homens, ou que o próprio Bildade cometeu aqui, acusando Jó de pecado, é o que nós fazemos hoje, nessa atualidade, com livros e mais livros de teologia, com a Bíblia, com a história de Jesus Cristo, com as mensagens dos apóstolos, com a história da igreja, mas ainda cometemos os mesmos erros, temos os mesmos conceitos e preconceitos, temos as mesmas distorções teológicas. Se não na teoria, na prática, na nossa vivência, no relacionamento com os nossos irmãos, né? Então o livro, ele trata, sim, um dos temas do livro, talvez um dos temas principais seja a questão do sofrimento, a questão de ter perdido tudo, de um homem temente a Deus, ter perdido tudo e ter feito essas tragédias, perdeu o filho, perdeu as posses, o fruto do seu trabalho, ele perdeu tudo, perdeu o respeito da esposa e perdeu a própria saúde, estando numa condição aí deplorável, né? Então eles tentam buscar as causas dessa situação. E dentro de mostrar as causas, eles acabam revelando, acabam expondo as suas teologias, aquilo que eles tinham em mente, a visão que eles tinham de Deus, a forma como eles viam o Deus Todo-Poderoso. E aqui é importante notar que toda a teologia, meus queridos irmãos, embora o estudo teológico seja importante, o debate teológico seja necessário para compreendermos as Escrituras e entendermos aquilo que Deus nos deixou na medida que é possível entender, mas nós temos que sempre ponderar que toda a teologia é uma construção humana. É a tentativa do ser humano finito, frágil, incompleto, que não tem condição de compreender o todo, que não tem uma visão do todo, é uma tentativa desse ser humano compreender a mente divina, que é eterna, que é ilimitada, que é perfeita, que está no outro patamar de observação, que conhece o todo, que está fora, inclusive, do tempo, não está presa ao tempo. Então, toda a teologia humana, ela tenta entender isso. E nesta tentativa, ela comete erros, ela comete equívocos, alguns graves, outros nem tanto, e alguns que distorcem a palavra. Toda a teologia, muitas vezes, ela foca num ponto. Há teologias que focam apenas na soberania divina, há teologia que esquece a soberania divina e focam apenas no amor divino, outras na justiça, outras na misericórdia, outras na graça, outras na fé, outras nas obras. Então, muitas vezes, a teologia humana, ou
a grande parte das vezes, ou talvez todo momento, a teologia não consegue compreender. Porque uma teologia completa e perfeita não pode ser feita por homens incompletos e perfeitos. Por isso, queridos, por mais teologia que nós estudemos, por mais convicções teológicas que tenhamos, nós devemos ser muito prudentes e humildes diante da situação da vida e principalmente diante do sofrimento de uma pessoa, de um próximo ou de nós mesmos, né? Veja bem que nenhuma das teologias e conclusões expostas por Jó, mesmo por Jó, pelos seus amigos, ou mesmo por Eliú, que não é enquadrado entre os 3 amigos aqui, estavam corretas na sua totalidade. Alguns continham verdades, alguns continham expressões que fazem parte da nossa ortodoxia cristã, daquilo que nós cremos, mas que foram distorcidas pela situação, ou então eram verdades que não podiam ser aplicáveis àquela situação. É isso que nós temos que entender e é isso que nós temos que sempre ponderar. A lição que os amigos de Jó e Bildade nos trazem aqui é cuidado com as nossas teologias, cuidado com as convicções que nós temos, que às vezes nós estamos atribuindo a Deus aquilo que não deve ser atribuído. E às vezes nós estamos utilizando de verdades eternas em situações em que elas não são aplicáveis. Não é aquilo no momento, como é o caso que aconteceu aqui. Bom, este livro expõe, então, que toda teologia, filosofia, toda divagação humana revela a natureza do ser humano. E quando nós olhamos dentro do livro de Jó, isso fica bem explícito o nosso desejo de controle. O que existe aqui dentro desse livro, nós podemos resumir, o controle das circunstâncias. Como eu posso controlar? E o medo do descontrole. Aqui nós vemos que o desejo de Jó entender o que ele está passando e o desejo dos amigos em explicar para Jó ou convencê-lo de que eles sabem a causa do sofrimento que está acontecendo, envolve aqui o desejo do ser humano de controlar as situações. Envolve o desejo do ser humano em entender o que ocorre para criar mecanismos para evitar que aquele sofrimento ocorra. Então, a grande ideia por trás disso é seres humanos vendo o sofrimento. Claro, o ser humano é avesso ao sofrimento, ele não gosta, ele quer evitar o sofrimento para todo custo, né? E ninguém defende aí alguma espécie de masoquismo, mas o temor do sofrimento é tanto que ele deseja criar mecanismos de controle para que o sofrimento não venha. Então, nesse desejo, nesse objetivo, eles tentam explicar a situação e tentam explicar Deus, os seus motivos, as suas intenções. Bom, nós temos aqui um homem, temos Jó, que até certo ponto que nós conhecemos era íntegro e puro. Nós temos um Deus que é santo, mas esse homem está sofrendo, esse Deus é soberano, onipotente, como é que esse Deus deixa esse homem sofrer? Tem que ter uma explicação. Nós temos que dar uma explicação para isso, porque isso vai até afetar a nossa vida. Veja bem, vamos aqui colocar o número aqui, 2000 anos, o número aproximado disso, nós vemos os discípulos fazendo uma pergunta semelhante a Jesus, lá em João 9:1-3. Passando Jesus e um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então lá os discípulos ainda tinham essa mesma mentalidade, queridos. Veja bem, eram judeus que conheciam a história de Jó. Jó está no Antigo Testamento, está na Bíblia hebraica. O livro de Jó é um dos livros canônicos da Bíblia hebraica, mas mesmo assim ainda ele viu um homem cego, ele viu um homem com uma deficiência visual, um sofrimento físico, e ele falou: alguém pecou. Quem que pecou? Veja bem que os discípulos fazem a pergunta já dando a resposta. Alguém pecou. Né? Quem pecou? Explica pra gente quem pecou, que talvez pra gente tomar o cuidado de não cometer o mesmo erro e sofrer da mesma forma que esse homem está sofrendo. Nós temos o mesmo tema em Abacuque. Abacuque pergunta a Deus por que tudo aquilo que está acontecendo, e quando Deus fala que traria a Babilônia para fazer justiça sobre a impiedade de Israel, Abacuque ainda questiona mais: mas o Senhor vai usar alguém que é mais ímpio que nós para nos punir?
Então Abacuque não entende o que está acontecendo, para ele não faz sentido. A mesma discussão temos com Elias, nesse sentido, a mesma discussão vemos em Jeremias, a mesma discussão temos com Asaf. Asaf, ele entra em parafuso ali no Salmo 73, nós temos esse testemunho de Asaf, dizendo que ele teve inveja, porque ele não entendia mais nada, ele era fiel, estava ali diante de Deus o tempo todo, estava no templo, era um sacerdote, estava ali louvando, mas ele via os ímpios prosperando, e aquilo não fez sentido na vida dele, aquilo levantou questionamentos em que ele não tinha a resposta, né? Então, o que nós temos aqui, na verdade, é a palavra medo, porque todo desejo de controle vem de um medo incutido dentro de nós. O medo dos seus amigos era assim: aquilo que aconteceu com Jó pode acontecer comigo também. É esta a grande questão das acusações teológicas, das acusações que os amigos de Jó fazem a ele. É porque eles entendem assim: bom, eu tenho um Deus santo e esse homem está sofrendo. Bom, se eu não posso questionar a Deus, então este homem errou. Porque na visão deles, eles tinham um relacionamento meritocrático com Deus. E eles falavam: puxa vida, se esse homem não pecou, se não há um pecado, o que está acontecendo com ele pode acontecer comigo também. E na visão deles era inconcebível isso, era o medo. E Jó era íntegro, justo, um dos homens mais retos sobre a face da terra na sua geração. E se isso aconteceu com ele, e se ele não tem algum erro aí, um pecado, um desvio, alguma coisa que ele tenha transgredido a Deus e recebido a justiça divina, então pode acontecer isso também. Todos nós estaríamos sujeitos a isso. Então toda a sua crença, toda a estrutura teológica da sua época foi questionada. Deus usou o sofrimento de Jó, ou essa circunstância permitindo que Satanás tocasse nos bens, depois tocasse nos filhos, depois tocasse na própria saúde de Jó, toda aquela situação em que ele perde o respeito da própria esposa, Deus permitiu para derruir, ou utilizou isso para derruir essa teologia da época, que era uma teologia extremamente retributiva, era cartesiana, como nós costumamos dizer: se há um sofrimento, há um pecado. São pontos ligados e é inexorável, isso é invariável, isso é inflexível. Então, Jó, se você está sofrendo, é pecado, tem que ser pecado, precisa ser pecado, porque se não for, isso vai trazer sérias complicações para o nosso entendimento de Deus. Então você vê isso. Por isso que eles se tornam tão agressivos. E é interessante notar que eles se apresentam diante de Jó para se condoer, para consolá-lo, lá no Jó 2, 11 e 13, né? Eles levantando os olhos de longe, não o conheceram, levantaram a voz e choraram, rasgaram cada um seu manto, sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, que é um símbolo de total tristeza, de agonia sobre o que está acontecendo. Assentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era grande. O sofrimento era muito grande. E aqueles 3 amigos, ao contemplar o sofrimento de Jó, eles só podiam dizer: tem que ser pecado, senão alguma coisa está errada, senão aquilo que eu creio, a religião que eu exerço, a minha teologia vai por água abaixo. Então, senão isso pode acontecer comigo também, não há segurança nenhuma. Então percebam que o relacionamento com Deus naquela época, e até hoje assim, era um relacionamento, vamos assim dizer, de uma certa barganha. Eu caminho certinho, eu ando na linha, eu sigo os preceitos, os mandamentos, eu tenho um comportamento moral exigido. Por quê? Porque eu tenho medo de ser punido ou eu espero a recompensa. E nessa situação criou-se essa teologia, que a situação física e material do ser humano evidencia a aprovação ou a desaprovação divina. Se eu for fiel, serei próspero. Se eu for infiel, receberei o infortúnio. Então, por inferência lógica, a prosperidade do indivíduo evidencia a sua aprovação divina. Olha que interessante. Enquanto Jó
estava ali com o seu gado, a sua família, a sua esposa, né? Tudo certinho, redondinho e prosperando. Esse homem é um homem aprovado por Deus e por isso Deus está abençoando. Mas o contrário também, o sofrimento de um indivíduo, seja ela físico, emocional, financeiro, material, retrata a desaprovação, castigo, punição por erro, transgressão. Ou hoje, como muitos falam, a falta de fé. Porque se você tiver fé, você tem tudo o que você quer. Não é isso que a teologia da prosperidade diz? E se você não tem aquilo que você quer, deseja, se está passando por alguma privação, é a falta de fé. Então, é a mesma coisa, né? Mudou um pouquinho a situação, mas a teologia é a mesma. Essa teologia retributiva, esse toma lá, essa troca entre Deus e o homem. E veja bem que o próprio diabo acusa Jó disso, de servir a Deus por interesse, e acusa Deus também de abençoar a Jó por interesse. Então, existe essa acusação, é derruída, mas até hoje ainda tem na mente das pessoas, na maioria das pessoas dentro das igrejas, dentro dos ambientes evangélico, cristão, e precisamos aprender muito com isso aqui, né? Eles se reuniram para consolar Jó, mas gerou tamanho medo e espanto que passaram a acusá-lo. Você cometeu alguma coisa errada, Jó. Então, ali, eles criaram teodiceias. Teodiceias é a defesa de Deus, né? Esse termo significa isso, pessoas que se propõem a defender Deus em qualquer ambiente. Então, eles criaram uma teodiceia defendendo Deus, né? Deus não tem, se Deus mandou isso para você, é totalmente culpa sua, Jó. Eles não imaginavam uma outra dimensão, as coisas acontecendo num plano espiritual, em outro ambiente que eles não conseguiam entender. Não, nós entendemos isso que você está passando é pecado. E aí eles acabam acusando Jó e para se auto-justificar, para tentar eliminar o próprio medo dele. Se Jó fala, não, realmente eu pequei, está tudo tranquilo, está tudo resolvido, está tudo explicado, vamos aí, você tem que aguentar o sofrimento, nós vamos aí chorar com você, mas você pecou, então está tudo certo, está tudo certinho. Agora, Jó, se você não pecou, a situação então é complicada. Por isso, todo livro eles tentam acusar Jó e que Jó confesse o seu pecado, confesse que tem alguma coisa aí, tá bem? Então, é importante entender isso. E isso, os três amigos, inclusive Bildade. Dentro da característica de Bildade, que a lição fala aqui, ele começa defendendo Deus, que Deus é justo e santo, totalmente verdadeiro. Não há nenhum problema quanto a isso. Isso está em toda a Escritura, né? E veja bem, ele acaba, para defender Deus, como eu já disse, acusando Jó. Essa é a grande coisa. Na sua teologia de defesa de Deus, ele acusa um homem que, mesmo diante de Deus, era inocente, era um homem que estava ali dentro de uma dinâmica que eles não compreendiam, mas para eles havia algum pecado, né? E esse julgamento, né, julgamento humano incute a culpa. Hoje, mesmo assim, a pessoa está sofrendo, você errou, e dentro dela, o que eu fiz, o que aconteceu, e ele começa a se condoer, o seu remorso, e aquilo gera a culpa vai se destruindo, né? Eles tinham uma compreensão limitada da natureza de Deus. Aqui que nós falamos, que toda teologia é limitada. Eles sabiam que Deus é justo, mas limitaram a justiça de Deus segundo sua própria visão. E como já disse alguém, todo ponto de vista é vista de um ponto. Eles tinham ali o seu ponto de vista, se defenderam nele, como eu já falei no início, por medo, e Bildade, ele tenta aí, junto com seus amigos, continuar a defesa de Deus, e o objetivo é convencer Jó de que ele realmente havia pecado e que ele precisa se arrepender, né? Ou seja, toda a nossa visão, mesmo hoje, mesmo com a Bíblia, mesmo, né, e Deus é um Deus eterno, já falei, a nossa dificuldade de compreendê-lo, né? O próprio apóstolo Paulo fala, quem compreendeu a mente do Senhor, né? O famoso versículo lá em Romanos 11, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado que, às vezes, a nossa defesa da nossa fé, nós estamos atribuindo situações ou atribuindo a Deus coisas que não pertencem à sua natureza e sem entender tudo, né? Ele também, o Bildade, deixa bem claro na revista, nos textos que nós lemos, no discurso de Bildade ali, que eles tinham uma teologia vinculada a obras. Praticamente inexistente a graça aqui. Era essa, como eu falei, uma forma de tratamento de toma lá da cá, né? Havia as obras, o cumprimento de preceitos morais. Esse Deus é um Deus santo e exige a santidade daqueles que o temem. Então, eles queriam
a bênção de Deus, ou eles entendiam que a bênção de Deus era através de um processo meritocrático de desempenho, de performance religiosa, de comportamentos morais. Então a graça é praticamente inexistente. Era uma troca entre os servos e os seus senhores, né? E ele fala sobre imperfeição humana. Então perceba bem que todo o discurso dos três se baseia nisso, a santidade divina e a imperfeição humana. Perfeito, verdadeiramente, é real. Deus é santo, Deus é perfeito e o homem perfeito. Agora, quando eles acusam Jó de imperfeição, eles deviam entender que eles também eram imperfeitos. Ou seja, qualquer coisa que eu estou dizendo para Jó aqui está sujeita à imperfeição, porque nós somos imperfeitos também, né? E eles, nesse temor ou nessa tentativa de explicar tudo o que estava acontecendo, acabavam jogando só a imperfeição para cima de Jó. A Bíblia é clara de dizer que o homem é pecador, que o homem é imperfeito. E esse pecado, essa imperfeição do homem, só pode ser resolvida através da graça divina. Se não for o favor imerecido de Deus, não há como ter comunhão com Deus. Se Deus não descer até nós e nos resgatar, nos salvar, nos falar conosco, não há como ter comunhão. Então não depende das nossas obras. Por mais que tentemos fazer as coisas certas, mas o relacionamento com Deus é baseado em graça, em amor, em misericórdia, né? É uma verdade aplicável tanto à perfeição divina, à santidade divina, é uma verdade inexorável tanto à santidade divina como à imperfeição humana. Mas não é o que está aqui. A questão do sofrimento de Jó não tem a ver simplesmente com a santidade de Deus e a imperfeição do homem, ou no caso de Jó. Não é, eles tentaram jogar isso para cima para explicar a situação e não era. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Esse tipo de verdade não pode ser utilizado para explicar as circunstâncias que já estavam envolvidas. Temos que entender muito o que está ocorrendo. Neste caso, essa verdade mais trouxe confusão do que consolo. Ao invés de ajudar Jó na situação, não, eles não queriam ajudar Jó, queriam ajudar a si mesmos para que eles mesmos pudessem entender. O ponto 2, o pecado é visto como quebra da moralidade tradicional. Bom, se o problema é pecado, o que é pecado? Então, para a Bildade, o pecado era o descumprimento de um preceito moral. E essa moralidade de acordo com a vigência da sua época. Bom, se na época isso era certo e isso é errado, Jó deve ter descumprido algum desses preceitos morais. Então, para a Bildade, a questão do pecado está vinculado ao comportamento do ser humano. Esse ser humano ele produz um comportamento, esse comportamento desagrada a Deus, e por causa de desagradar a Deus, Deus o pune ou envia sofrimento, e esse homem acaba aí sofrendo por causa desse comportamento que ele adotou. É claro, um comportamento moral leva à desgraça e à ruína, mas não é o caso aqui. Segundo ponto, como Jesus Cristo deixa bem claro no Sermão do Monte, depois o apóstolo Paulo aborda muito isso em Romanos, o pecado não é simplesmente um comportamento moral inadequado, mas sim são intenções do coração. Eu posso ter um comportamento moral até adequado, até louvável diante de outro ser humano. Mas e as minhas intenções? Se eu estou visando lucro, meu interesse próprio, visando uma coisa lá na frente, ou simplesmente sendo falso diante daquilo para enganar, para torcer, para se aproximar de alguém, para tirar alguma vantagem. Então, aquilo que Deus fala ao profeta Samuel quando vai ungir Davi, olha, não olhem para o exterior, porque Deus está olhando para o coração, é assim que Deus vê. Então o pecado, a exteriorização do pecado nada mais é que algo que acontece dentro do coração. E dentro do coração humano, esse pecado ele traz orgulho, egoísmo, a soberba, o desejo do interesse próprio, né, da conquista. Então é muito mais profundo do que Bildade narra aqui, que era apenas uma quebra de uma tradição moral. Então a Bildade defende a tradição com unhas e dentes. Hoje nós falaríamos sobre os usos e costumes da sua época com unhas e dentes, e para ele o pecado estava vinculado à quebra da tradição, de uma moralidade da sua época, e isso era a causa do sofrimento de Jó, e que Jó tinha que se arrepender disso, e que Jó tinha que confessar o que ele fez para que obtesse aí o favor divino e que Deus tirasse ele daquela situação. Justiça ou retidão confundida com moralismo. Um comportamento fundamentado na mera tradição.
Era isso o que Bildade acaba expondo no seu discurso. Não vincula a postura e intenção do coração e, veja bem, é uma moralidade desprovida de compromisso com o semelhante. Então nós temos aqui um puro moralismo. É um comportamento apenas para eu ganhar a aprovação divina. Não estou preocupado com você, não estou preocupado com o meu comportamento, se vai abençoá-lo ou não, se vai ajudá-lo ou não. Eu só quero aqui estar bem diante de Deus para que não receba nenhuma punição e para que Deus me abençoe. Então é desvinculada de qualquer responsabilidade para com o próximo, totalmente contrária à palavra de Deus nesse aspecto, totalmente contrário àquilo que vemos na Bíblia, os ensinamentos de Jesus, de amar o semelhante, de agir de forma adequada para abençoar o semelhante, para não prejudicá-lo, para ajudá-lo nas suas necessidades e não simplesmente para uma postura de autojustificação diante de Deus, né? Paulo fala muito isso, que não é sobre obras que nós somos justificados, né? Então, mais uma vez, essa defesa do moralismo, provavelmente Bildade se sentisse perfeito ou tenha atendido todos os preceitos morais da sua época, trata de uma autojustificação e autoproteção. É uma obrigação moral gerada pela expectativa de recompensa ou medo de punição, sem qualquer sinal de misericórdia, sem qualquer compromisso e não conhecendo que o pecado é algo muito mais profundo, mora no nosso coração e se externa através de atos egoístas, né? Para ele o pecado era um mero desrespeito a um comportamento moral. Veja bem, Filipenses 3, 5, 9, você não vamos ler aqui por falta de tempo, mas Paulo fala de todo o seu comportamento moral e ele diz que, segundo a lei, ele era irrepreensível. Mas esse homem diz que larga toda essa moralidade para o conhecimento de Cristo, para viver pela graça que há em Cristo, né, em Jesus. Lá em Romanos 7 você vê Paulo narrando aí uma situação de desespero, dizendo: o bem que quero não faço, o mal não quero, este faço. Miserável homem que sou, quem poderá livrar o corpo dessa morte? E ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é esse padrão, é esse conhecimento que Bildade não tem e que ele acaba numa tentativa de autodefesa, de se proteger a si mesmo, acusando Jó injustamente, né? Então, ele acusa Jó da subversão da ordem moral e deixa bem claro que a vida, o relacionamento com Deus na concepção daqueles homens era uma lei de ação e reação. Há uma ação, há uma reação. Há uma postura diante de Deus, há um retorno diante de Deus, punindo ou presenteando, agraciando com bênçãos os homens que ele entende que foram fiéis, né? É a verdadeira lei retributiva, o conceito retributivo. E aí Jó, ele contempla a cruz, né? A consciência de Jó, que seu problema moral, ele tenta abandonar a autojustificativa, então, nesse discurso com Bildade, ele tenta abandonar a instância humana, que ele está vendo: olha, com vocês eu não consigo, eu estou tentando dizer aqui que eu não cometi nenhum pecado, não tem nada, a minha consciência não me acusa de algum erro que eu tenha cometido, eu não estou entendendo a situação e eu preciso de um mediador, porque vocês não estão me ajudando em nada, no meu sofrimento não estão contribuindo em nada, só estão trazendo mais peso, mais dor, mais sofrimento. E ele apela então para um mediador, ele apela para um representante, e aqui nós vemos uma visão profética, um anelo, um desejo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, que é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, né? E aqui nós vemos também, no ponto 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Sim, ele deixa bem claro uma outra verdade que é totalmente bíblica, a grandeza de Deus, esse Deus que é eterno, que é santo, que está no alto e sublime trono. Nós sabemos disso, mas essa defesa de Deus, essa espécie de querer defender Deus em relação ao sofrimento de Jó, essa busca acaba colocando Deus num patamar totalmente separado do ser humano. E podemos dizer que seria o precursor do que nós chamamos de deísmo, que foi aí um caminho teológico, uma interpretação teológica no século XVIII, no qual temos que Deus está distante, muito distante, não se importa o que acontece com os seres humanos aqui, ou aquela visão do grande relojoeiro que deu corda ao universo e deixou as coisas funcionando e não se importa com o sofrimento humano, não se importa com o que está acontecendo na vida dos seres humanos, e Bildade acaba, na sua defesa de Deus,
gerando esse conceito equivocado, esse quase deísmo. E a Bíblia diz bem claramente que, embora Deus seja onipotente, onipresente, onisciente, santo, mas não é ausente. Existe um amor incompreensível de Deus para com o ser humano, o desejo de Deus se relacionar com o ser humano. Então, a onipotência e soberania de Deus não anula sua misericórdia e seu amor. É muito interessante. Hoje mesmo há muitos debates em relação à soberania divina, muitos debates em relação ao amor divino. E às vezes os debates excluem uma coisa ou outra. Não. Deus é soberano nas suas decisões. Ninguém diz a Deus o que deve fazer, ou Deus não precisa prestar conta a ninguém. Nosso Senhor não presta conta a ninguém. Mas esse Deus revela na Escritura o seu caráter santo, justo e bom. O seu caráter de amor e abraçar o ser humano e resgatar o ser humano. Como Paulo falou, Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, concluindo, Bildade acha que sabe a resposta para o sofrimento de Jó. Ele não acredita na inocência de Jó. Para Bildade, sofrimento é igual pecado cometido. Isso expressa os seus temores. Tem que ser algum pecado, porque se não for pecado, eu também, ou todos nós, estamos sujeitos à mesma situação. A teologia de Bildade gera a consequência de um distanciamento entre o homem e Deus, intransponível, eliminando a graça, eliminando a esperança e deixando o relacionamento com Deus na base da meritocracia, na base do desempenho e comportamento moral adequado, coisas que foram plenamente condenadas durante as passagens bíblicas, e também através do Evangelho de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Que Deus possa abençoar vocês e que seja proveitoso para o preparo da lição para os seus alunos. Fique com Deus, em nome de Jesus.